Olá, tudo bom, crianças? Bom, hoje eu vim falar com vocês sobre uma data muito importante que nós tivemos agora nesse mês de novembro e que de maneira nenhuma a gente pode deixar passar em branco. Você sabe qual é? Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro. Mas por que será que é tão importante a gente falar sobre essa data? O que ela tem de especial? Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre toda a história que envolve os africanos aqui no nosso país, as contribuições que eles trouxeram e por que sim, é importante nós termos essa data da consciência negra. A primeira coisa que eu quero comentar com vocês é sobre a África, berço de toda a humanidade. Eu não sei se vocês sabem, mas a humanidade surgiu na África. Às vezes a gente pode achar que quando o ser humano existiu, quando ele surgiu, ele já estava aqui ou já estava ali, já estava espalhado, mas não, nós surgimos em um determinado local, o ser humano, a raça humana, e esse local foi a África. Os primeiros homens que os cientistas conseguem ter registro surgiram na África, eles que formaram as primeiras comunidades. E de lá da África, essas primeiras comunidades, elas foram andando, tá? Andando mundo afora até se espalhar por todos os continentes. É claro que naquela época os continentes não eram bem como são hoje, mas de qualquer forma, a África é sim o berço da humanidade. Ela é como se fosse a mãe de toda a raça humana. E daí, pensando sobre um pouquinho sobre isso, eu fico refletindo sobre como a gente vê os africanos. Por quê? Porque muitas vezes quando a gente estuda na escola, ou quando a gente vê um vídeo, ou quando a gente vê uma reportagem na televisão, sempre é falado mais ou menos assim: os africanos foram trazidos da África como escravos. E daí aqui eles trouxeram um pouco da sua cultura, forneceram algumas contribuições para a nossa cultura brasileira, é claro. Mas a gente sempre fica com esse pensamento do escravos, 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 escravos. Como se o africano, como se o negro fosse um povo fraco. E é exatamente o contrário. É exatamente o contrário que essa data nos faz pensar. Por quê? Porque quando a gente dá uma olhadinha para a África antes dos negros se tornarem escravos, antes dessa parte da história deles, a gente consegue perceber que a África tinha grandes reinos e grandes guerreiros. Um dia vocês vão estudar sobre o reino de Kush, que foi um império africano extremamente importante de fortes guerreiros. Outro império africano que a gente conhece, que é muito estudado e falado, é o Egito. O Império do Egito. Foram os africanos, foram os negros que construíram as pirâmides, que construíram toda a riqueza que foi o Império Egípcio. Mas mesmo assim parece que a gente esquece disso. Então é muito importante que a gente mude essa visão, que a gente deixe de parar, a gente precisa realmente isso, parar de olhar a história dos africanos, a história dos negros, como se eles fossem fracos. Esse pequeno episódio que é onde eles foram escravizados. E que a gente passe a olhar o resto da história. Exatamente que eles são, sim, povos fortes, povos guerreiros e que tiveram grandes reinos. E quando eu paro para pensar dessa forma, eu paro de ver que os africanos não foram apenas escravos, eu começo a ver as contribuições que eles trouxeram e trazem até hoje. Geralmente, quando a gente fala em contribuição, o que nós lembramos? As religiões, a culinária, alguns hábitos. Só que foi muito mais do que isso. Por quê?
Porque até hoje nós temos grandes cientistas, nós temos grandes médicos, nós temos negros e africanos em várias áreas. Se a gente parar para pensar, não sei se vocês sabem, novamente, nós temos, por exemplo, várias coisas dentro de casa que foram inventadas por negros. Você sabia, ó, ar-condicionado. O primeiro banco de sangue, eu não posso esquecer de falar isso, também foi inventado por um negro, assim como a primeira cirurgia de coração aberto também foi realizada por um negro. Mas voltando para as invenções, até o apontador de lápis que nós utilizamos em casa e na escola foi inventado por um negro. Então tem muitas coisas, muitas contribuições que eles trouxeram para a nossa sociedade que nós nem fazemos ideia. Vai muito além da capoeira ou da umbanda, ou de uma alimentação, ou de uma palavra, vai muito além disso. E com isso, eu quero finalizar com vocês da seguinte forma, com o seguinte pensamento. A África também é um pedaço do Brasil. Por quê? Porque os negros que foram trazidos para cá, os africanos que foram trazidos para cá, eles ajudaram a construir o Brasil. Quando os africanos chegaram aqui no Brasil, a maioria deles foi levada para trabalhar nas lavouras. Só que naquela época, os brasileiros que aqui estavam, os povos que aqui estavam, não tinham muita noção de lavoura, não tinham muito conhecimento de agricultura. E foi exatamente os negros que vieram lá da África que fizeram com que a agricultura aqui do nosso país prosperasse. Por quê? Porque eles sim conheciam sobre agricultura, porque eles já faziam isso na África. Então, a grande parte daquela época do Brasil, o Brasil só cresceu na agricultura e na lavoura por causa do conhecimento dos escravos. Então a gente pode pensar assim, se eles não tivessem vindo para cá, se eles não tivessem trazido o conhecimento deles para cá, o Brasil não teria evoluído daquela época e talvez não se tornaria o que ele é hoje. Então, uma grande parte do Brasil se deve sim aos escravos e os africanos. E depois, é claro, né, teve a mistura dos povos, então nós temos hoje um grande número de descendentes dos negros aqui no Brasil. Eu mesma, minha tataravó, ela era africana, ela foi trazida como escrava num porto clandestino que ficava em Laguna. Talvez até você tenha alguma descendência e nem sabe. Pois é. Bom, crianças, hoje eu quis falar um pouquinho para vocês de uma outra forma sobre a história dos negros. E eu quero muito que vocês pensem a importância que eles tiveram para todo o Brasil, para toda a nossa cultura, para todo o nosso povo, o povo brasileiro. E que vocês pensem, sim, que é necessário termos essa conscientização, que a gente tem que sim deixar de lado racismo, preconceito e que a gente tem que sim ver todas as pessoas, não apenas os negros, mas todas as pessoas de uma maneira igual. Porque ó, isso aqui é só a cor de pele, tá bom? Beijo pra vocês e tchau, tchau!